Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Nós damos continuidade nessa semana no tema Redescobrindo a Igreja pela Graça de Cristo. E o meu grande desafio nessa noite é falar da comunidade dos vocacionados. Nós tivemos as ministrações anteriores. Você que esteve caminhando conosco nos outros domingos. Primeiro tivemos a ministração da comunidade dos salvos. Depois nós tivemos dos perdoados, dos crentes, dos santificados. E hoje nós vamos falar da igreja como a comunidade dos vocacionados. E a minha afirmação teológica para essa noite, ela é pretensiosa. Pretensiosa por quê? Porque eu digo que o verdadeiro cristão vocacionado vive o seu chamado. Nós temos as mais diversas espécies de cristãos. E a palavra de Deus, inclusive, nos diz que dentro da igreja nós temos o joio e temos o trigo. Eu estou falando desse que é realmente vocacionado, que tem um chamado de Deus para ser cumprido. Eu quero dar um pano de fundo antes de começarmos a falar propriamente do texto, o que é que estava acontecendo na época que Paulo resolve falar isso que ele vai falar para nós nessa noite. Ali é muito parecido com o que ocorre nos dias de hoje. Nós estamos numa era revolucionária, né? O problema racial provoca inquietação e revolta no nosso meio. As nações estão se defrontando com problemas estonteantes e injustiça social, há muita corrupção moral e muita crueldade humana. O que devem fazer os cristãos numa hora dessa? Você já se perguntou? Vou pedir para você baixar um pouco o retorno, tá? O que é que deve fazer o cristão numa hora dessas? Que posição a igreja de Cristo deve tomar diante de problemas tão complicados e profundos para a relação humana, econômica e social? Essas perguntas que estamos fazendo hoje, quando Paulo escreveu a carta para a igreja de Éfeso, eles também estavam fazendo esse questionamento. Eles estavam se defrontando com problemas muito idênticos aos nossos. Muita crueldade. Ontem mesmo vim para o centro de São Bernardo e encarei um trânsito monstruoso por causa de um assassinato, de um assalto à mão armada, onde parou a cidade e um policial tentou evitar um assalto, baleou o bandido, ele morreu e ele está hospitalizado, motivo de oração inclusive. Mas metade da população do Império Romano naquela época era composta de escravos que estavam numa completa servidão. Eles eram negociados e eram vendidos como se fosse gado, leiloados. E com exceção de uma pequena classe aristocrática, né, e dos patrícios ricos que pertenciam à corte, a outra metade da população consistia de comerciantes e de trabalhadores que a muito custo levavam uma vida muito próximo da miséria, levavam também uma vida precária, não muito longe da pobreza. A corrupção moral de Éfeso era legendária, nós conhecemos até hoje, porque lá em Éfeso estava o quê? Lá em Éfeso estava o templo de Diana, a Diana dos Efésios, onde ela era a deusa do sexo, e ali haviam grandes orgias. E quanto a crueldade, as legiões romanas estavam prontas para marchar e invadir aqueles que não se submetessem ao governo de César. Sem dó, sem piedade, qualquer que se revoltasse contra as ordens do império, eram tomados e subjugados. E o imperador daquela época era César, era Nero, cuja vida todos conhecem, uma vida sórdida, selvagem, e ele dominava o império. Ao escrever, Paulo se encontra em Roma numa situação bem adversa.
Ele estava ali preso na Via Ápia, ele era prisioneiro de César, esperando a hora de ser apresentado a Nero. Tinha permissão de viver na sua própria casa, que era uma casa alugada, mas ele não podia trafegar, transitar livremente pela cidade. Vivia acorrentado dia e noite a um soldado romano. Vocês sabem o que acontecia com esse soldado, né? Ouvia 24 horas por dia da palavra de Deus. E, obviamente, era um privilégio para ele. Vendo ao seu redor essa vida decadente da cidade, sabendo das condições que prevaleciam lá em Éfeso, o que é que o apóstolo Paulo, ao escrever, haveria de aconselhar os cristãos? É impressionante. A resposta de Paulo é surpreendente, né? Olha o que Paulo escreve. Paulo, em vez de tomar essa revolta contra o Império Romano, ele simplesmente diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. A história diz que ele era prisioneiro de Nero, de César. Mas ele diz assim: eu, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da santa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos nós, age por meio de todos e está em todos. Amém, amados? Vamos orar. Deus de poder, aqui está uma porção significativa da Tua palavra, Senhor. E nós, nessa noite, queremos que o Senhor continue falando as nossas vidas, porque queremos que o nosso culto continue, Senhor, nas nossas vidas. Queremos sim, Deus, que Teu Santo Espírito, ó Deus, nos transforme e nos tire daqui dessa noite. Quando sairmos daquela porta, que nós saiamos diferentes, Senhor. Saiamos convencidos de que o Senhor é Deus sobre todos nós. E que o Teu chamado é santo. E que nós tenhamos, Senhor, de sair daqui como crendo que o Senhor nos confiou a palavra da reconciliação. Em nome de Jesus. Amém. E de que forma o verdadeiro cristão vocacionado vive esse chamado? Então, primeiro, vamos lá para o dicionário. Essa palavra vocação, ela tem a sua raiz em klesis, a palavra grega, que quer dizer você ser convidado. Trazendo mais próximo a nossa realidade, é do convite divino para abraçar a salvação, para abraçar o convívio com o Senhor. E vocação é um ato de confiança de Deus para comigo e para contigo. Paulo disse que Deus nos confiou a sua palavra de reconciliação. E com base nesse texto que nós lemos, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite 3 dimensões da vocação comunitária. A primeira, verso 4:1, do andar digno. Primeira dimensão. A segunda dimensão, um suporte amoroso. E a terceira, um esforço diligente. E eu quero dizer para você que com esse texto, o Senhor demonstra para nós que eu e você, que nós fomos chamados, fomos convocados para participar e fazer parte do maior projeto do mundo de todos os tempos. Amém, amados? Você está dentro desse projeto? Quer evangelizar o mundo e reinar com o Senhor? Amém? Esse é o grande projeto do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E deixa eu voltar aqui, avancei. Paulo, ele tratando da igreja comunitária, ele fala dessa dignidade do chamado de Cristo.
ele fala desse equilíbrio e forma de agir para com os de fora e para com os de dentro também. Fala do padrão de vida que nós devemos levar. Lá em Colossenses 1,10, ele diz assim, que a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. O que Paulo está tentando dizer com isso? Ele está dizendo que, de alguma forma, segundo os padrões de Deus, eu preciso andar de modo digno, eu preciso andar no inteiro agrado de Deus e frutificar, produzir frutos de boa obra e crescer no pleno conhecimento de Deus. O que ele quer dizer com pleno conhecimento de Deus? Ele quer dizer que eu preciso me tornar íntimo do Senhor, eu preciso me fazer cada dia mais conhecido do Senhor, eu preciso resgatar a intimidade que o primeiro homem tinha lá no jardim do Éden com o Senhor, onde na viração do dia o Senhor vinha conversar com Adão. Vocês já imaginaram isso? Essa intimidade, esse conhecimento de Deus, do Senhor falar próximo de você. Nós precisamos, amados, juntar a teoria que nós conhecemos com a prática que o Evangelho nos diz que precisamos fazer e saber e viver o Deus que Ele é. Paulo está dizendo que eu preciso crescer e frutificar no conhecimento dEle. E com isso, Deus está criando uma nova sociedade. A partir dessa igreja dEle, dessa igreja que Ele chamou, Ele cria uma nova sociedade. E essa nova sociedade tem como fundamento os propósitos e a vontade de Deus para aqueles que experimentam a genuína regeneração, a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Aqueles que nasceram de novo. E tais propósitos caracterizam o chamamento divino e a vocação cristã. Você não está aqui por acaso. Deus chamou você para alguma coisa. Não sei qual é a tua missão, qual é a vocação que Deus tem para você. Mas o andar do cristão, ele está baseado simplesmente na relação com Cristo Jesus. Na minha relação com Cristo Jesus, na relação de Jesus comigo. Se vivermos em espírito, temos que andar em espírito. O crente anda num caminho muito estreito. É isso que a gente aprende, que o nosso caminho é estreito, não é o caminho largo. E mantém o fazer as boas obras simplesmente pela graça e pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo Jesus na minha e na sua vida. O cristão não pode andar pelas suas próprias forças. Se fosse por mim, não sairia da cama hoje. Quando acordei, a primeira respirada que eu dei foi graça de Deus, de permitir que eu encha meu pulmão e me levante. E pelo sacrifício de Cristo, o crente pode permanecer diante de Deus em solo santo, desde que seja habitado pelo Espírito Santo de Deus, e que somente através desse poder de Cristo, que é transferido para nós, como nós vemos em Efésios 1, 22 e 23, o crente está apto para andar sobre esse solo santo, que é o chamado de Deus para reinar com Ele. E o andar refere-se ao quê? Às atividades diárias minha, às atividades diárias sua, a minha conduta diária, a sua conduta diária, que tem a ver com atividades, por exemplo, de você estar orando continuamente. Paulo nos exorta a nós andarmos em oração. Um segundo propósito do andar do crente é você estudar a palavra de Deus para conhecer mais a Deus. Um outro propósito é vencer as tentações do dia a dia. Vencemos todas? Não. Sucumbimos às vezes. Certamente, se perguntar para você como é que tem sido tua semana, você vai dizer: meu irmão, tem sido uma luta difícil, tenho tropeçado às vezes. Uma outra é a presença na igreja. Se você é um cristão de verdade, você precisa se relacionar. Você precisa ter uma vida relacional com Deus na vertical e com o seu irmão na horizontal.
você precisa estar dentro da igreja. Não há cristão que tenha uma carreira solo, que esteja distante. Isso não existe. O testemunho de você ser um bom cidadão, onde quer que você trabalhe, onde quer que se viva, no seu prédio, no seu condomínio, no seu trabalho, isso faz parte das atividades da conduta do cristão. Nós precisamos ser, como diz a palavra de Deus, nós somos peregrinos, estranhos e peregrinos, mas precisamos viver na terra enquanto estamos aqui de passagem, de uma forma digna do Senhor, testemunhando por Cristo e para Cristo Jesus. E uma pessoa, amado, ele é um cristão porque está se relacionando no dia a dia com Cristo de uma forma adequada. Embora alguém leia a Bíblia, vá aos cultos, ou esteja de vez em quando na igreja, isso não caracteriza que ele seja um cristão verdadeiro. A menos que ele tenha uma relação salvífica, redentiva com Cristo Jesus, que enxergue o sacrifício da cruz do Calvário, como nós já vimos anteriormente, esse cristão precisa entender a obra de Cristo e a ressurreição que há em Cristo Jesus, que é uma nova vida, que é um plano de salvação eterna para você. E os vários fatores inclusos no andar desse cristão, da minha vida, da sua vida, deveriam ser vistos partindo dessa relação vital que há em Cristo Jesus. Por favor, passa um... Eu não estou conseguindo passar aqui. E o viver do cristão é resultado normal do funcionamento desse relacionamento do cristão com Cristo Jesus. E quando nós, cristãos, vivemos injustiça, somos cautelosos em manter o que? As boas obras. Não para que nós nos gloriemos, mas porque ela faz parte de nossa vida. Ela faz parte daquilo que Deus deixou para cada um de nós como responsabilidade. Paulo relembra a Timóteo que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, né, amados? Porque se dependesse de mim, não iria acontecer nada. Certamente, se dependesse de você, não seria dessa forma que as coisas aconteceriam. O segundo ponto é o suporte amoroso. Verso 4:2. Ele diz assim que com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A vocação se revela de forma poderosa no relacionamento nosso, na comunidade. E como é que se manifesta esse termo, esse suporte em amor? Como é que ele se revela na ação diária? Se a minha vocação é divina, vai ser de uma forma, segundo a vontade de Deus, mas se a minha vocação for terrena, nada de bom vai acontecer. Quais são as características desse suporte que Paulo fala? Em primeiro lugar, ele fala de nós agirmos com humildade. Depois ele fala que nós temos que viver em mansidão, tratar os outros com longanimidade e suportar em amor. E o que quer dizer humildade? Aí está. A palavra grega, humildade, tapeinosifrosine. Humildade, ela foi cunhada pela fé cristã. Ela não era uma palavra natural do vocábulo, do vernáculo da época. A humildade ela era desprezada pelos romanos, pois era sinal de fraqueza. Aquele que era humilde, ele era tido como fraco, como abatido. Tinha um sentido baixo, um sentido vil. Essa pessoa era menosprezada. Agora, o que era ressaltado na conduta
que é o contrário de humildade, é a megalopsiquia, que é aquilo que era considerado uma virtude no meio romano. Podemos definir humildade como a renúncia à imposição aos nossos interesses. Você já renunciou aos seus interesses pessoais para o bem do outro? Isso é humildade. Quando olhamos para a vida de Cristo, isso é um exemplo patente. Sua vida, morte e ressurreição foram serviços para nós e um sacrifício sem qualquer preocupação dele quanto à sua reputação. Vou ter morte de cruz. Não tenho vergonha de me dar pelo povo que o Pai me deu. E como cada um de nós somos chamados a seguir os passos de Cristo Jesus, a humildade, amados, ela ocupa uma parte muito substancial no caráter do cristão. Olhe para você, faça um exame na sua vida, se você tem praticado a humildade. Humildade representa, querido, eu e você, colocarmos em primeiro lugar a Cristo Jesus. Em segundo lugar, colocar os outros. E em terceiro lugar, e por último, colocar você e eu. Nós devemos nos colocar em último lugar. O próprio Cristo apresentou-se como santo, manso e humilde de coração. E se vocês estavam aqui quando nós estudamos o Sermão do Monte, vocês vão perceber que a primeira bem-aventurança é ser humilde. Mateus 5,3 diz: bem-aventurado os humildes de coração, pois deles é o reino de Deus. Amém, amado? Estamos lá com o Senhor. E a humildade, o que acontece com a humildade? Ela provém de onde? Ela provém do conhecimento que nós temos de nós mesmos. Você se conhece? Você já fez um autoexame? Você sabe quem você é? Você sabe dos teus limites? Amado, porque aquele que veio do pó e voltará ao pó, ele sabe do tamanho da sua humildade. A humildade ainda provém do confronto da própria vida com a vida de Cristo. Quando eu me comparo a Cristo Jesus, eu percebo que o padrão dele está lá e o meu está aqui. Ele é santo, ele é puro, e somos desafiados a imitá-los. Paulo também nos desafia a que nós imitemos a ele. Sedes meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Ainda provém da consciência de que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Você tem dependido de Deus diariamente? Eu tenho tentado viver isso, amado. Não depender das minhas forças, não depender do meu conhecimento, não depender das minhas atitudes, não depender das minhas habilidades, mas depender daquilo que Cristo me dá diariamente. Da porção diária de vida, de graça e misericórdia que o Senhor tem nos dado. Porque se não for assim, estarei abatido diariamente, se depender das minhas atitudes. Nosso dinheiro, o seu dinheiro, a sua saúde, os seus amigos, diante de tudo isso não vale nada, gente. Se você não estiver pautado, baseado nessa vida espelhada em Cristo Jesus, não podemos pensar a respeito de nós mesmos, além do que nos convém. E eu tenho certeza que você se conhece. O próprio Cristo, ele mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, diz o texto lá em Filipenses 2,7. Ele era Deus. Ele se esvaziou, se tornou servo para servir a você e a mim. Ele não reivindicou os seus direitos, os seus especiais direitos de ser filho do rei, filho de Deus. Não, pelo contrário, ele se esvazia e se entrega.
Aí Paulo ainda fala nesse suporte amoroso, da mansidão, da palavra grega prautes, que não é sinônimo de fraqueza, ao contrário, é a suavidade dos fortes. Você consegue imaginar isso? É a qualidade de uma personalidade muito forte, que mesmo assim é senhora de si mesma e serva de outros, vai servir outros. Andar em mansidão é uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos. Ela nem reivindica a sua própria importância ou a sua autoridade que a tenha. Isso é mansidão. Uma pessoa mansa, ela abre mão de seus direitos. Uma pessoa mansa, ela prefere antes sofrer do que deixar outro sofrer. Olhe para a pessoa de Cristo. Ele é o nosso exemplo de mansidão. Abraão também é um exemplo de mansidão. Ele deixou Ló escolher a melhor parte para se estabelecer na terra. A mansidão, amados, ele é um poder sobre controle. Pensa nisso. É o poder que você tem, que está sob seu controle. É a virtude daqueles que não perdem o controle. Mansidão é a virtude daqueles que não perdem o controle nunca. Eu, no lugar de Jesus, tinha batido, chutado, tentado quebrar, matar uns ali. Amados, ele foi manso, esvaziou-se da força física e da espiritual, morrendo em morte de cruz no meu e no seu lugar. Moisés era manso também, né? E, no entanto, vemos a tremenda obra que Deus fez através da vida de Moisés. Aí nós temos ainda um outro item, que é a longanimidade, que é a paciência, né? A palavra grega é macrotimia, é a atitude de nunca reivindicar. Isso é paciência, isso é longanimidade, é você não reivindicar a toda hora. Você precisa ela define a pessoa que aguenta com paciência as pessoas provocadoras. Isso é o caráter de Cristo. Paciência é o espírito de quem tem poder de vingar-se, mas nunca o faz. Paciência, você precisa praticá-la segundo a pessoa de Cristo Jesus. Olha, você tem o poder de se vingar, mas você jamais se vingará. É a pessoa que aguenta o impulso, sem amargura, sem lamento. Paulo diz que o amor tudo suporta. Outro item é o suportar em amor. Ele diz assim: em qualquer lugar, agindo com amor que suporta os irmãos. E essa palavra significa carregar, suportar. E suportar aqui não é aguentar o outro com resignação. É você carregar, é você ostentar aquele que caminha contigo, não deixando de amar o próximo, nem os amigos, nem os inimigos, nem aqueles que desagradam você diariamente. A questão é, será que eu tenho vivido isso diariamente? Será que eu estou diante da vontade de Deus plena e satisfatoriamente? O terceiro é o esforço diligente. A grande questão é para quê? Por que você tem que me esforçar? Você cansou de ouvir que Cristo Jesus já fez tudo por você, mas Ele reivindica que você precisa fazer parte dessa unidade no Espírito Santo. A unidade, amados, ela não é criada porque ela já pertence a Deus, ao Espírito Santo, mas ela precisa ser preservada por cada um de nós. Ela já existe por obra de Deus. E não é obra de homem. Ela tem simplesmente a criação divina. O apóstolo Paulo fala de unidade, ele não fala de uniformidade. A unidade, amados, ela vem do nosso interior. É uma graça espiritual, enquanto uniformidade é resultado de pressão exterior, de cobrança, de índices.
E ele enumera algumas virtudes que caracterizam o andar digno do cristão. E a unidade, volto a dizer, ela não é criada, mas ela é preservada, diz o verso 3, pelo corpo de Cristo. Ela já existe, ela já é obra de Deus, ela não é obra minha nem sua. Ela não é construída, a unidade não é construída pelo homem, mas pelo Deus triuno. Paulo fala também sobre a necessidade de se preservar essa unidade no Espírito, no vínculo da paz. Ela é orgânica, vem do Senhor e passa para nós. Agora eu te pergunto, é possível fazer isso 24 horas por dia? Se dentro da igreja, nós temos a falsa igreja e a igreja verdadeira, temos o joio, temos o trigo. Você pode agir contra a unidade, você pode retardar, você pode danificar relações, você pode ser mal entendido. E Paulo diz que essa unidade do Espírito, que se manifesta no vínculo da paz, ele é o laço, é o elo da amarração da paz em nosso meio. O esforço diligente, amados, ela depende de uma ação minha e sua. Por isso que Paulo está falando. Depende da ação do cristão. Isso é muito interessante porque nós podemos verificar essa atitude lá em 1 Coríntios. Ele falando desse texto. Em 1 Coríntios 15:10 e 15:58. Ele diz assim que a sua graça para mim não se tornou vã, pois eu me empenhei exaustivamente, trabalhei exaustivamente, não só eu, mas a graça de Deus comigo. Lá em 15:58, de 1 Coríntios, ele fala, portanto, meus amados irmãos, sejam inabaláveis. Eu me pergunto, eu tenho sido tentado ser inabalável na fé? Firmemente, persistentes? Eu tenho sido persistente? Pergunte. Não vou fazer como o Átila que diz assim, pergunte a seu irmão ao lado. Mas pergunte a si próprio. Pergunte a si próprio. Olha, eu tenho sido firmemente persistente, eu tenho sido abundante no trabalho do Senhor, porque eu sei que o trabalho é intenso e fatigante, como diz Paulo. É exaustivo. E eu quero exemplificar esse trabalho, esse esforço diligente. Lá em 1912, todos vocês assistiram já ao Titanic. E naquele navio, no dia 14, ele saiu da Inglaterra no dia 12, e no dia 14 ele veio a sucumbir. E ali dentro tinha um homem chamado Reverendo John Harper, pregador que ia pregar a convite numa igreja batista lá em Washington. E no meio do caminho ele acordou, ele estava nesse navio, no Titanic, juntamente com a sua filhinha e com sua sobrinha. E ele acordou com o barulho do iceberg abalroando o navio. E a gritaria começou, a correria, ele pegou as meninas pelas mãos, e o navio já estava emborcando, e ele entregou essas duas meninas para um senhor que estava indo em direção a um bote de salva-vida. Colocou as meninas lá. E ele se atirou à água, naquela noite gelada e fria. E ali John Harper, simplesmente ele ficou de colete salva-vida boiando e pregando o evangelho para aqueles que estavam ali morrendo. Mais de 1.517 pessoas na água. E ele gritava, dizia, escuta, como é que está a sua alma? Você já entregou sua alma a Cristo Jesus? Muitos diziam, não, então entregue e você e sua casa será salvo. E fez isso centenas de vezes e chegou num homem que estava agarrado a uma tábua, a um destroço, e perguntou, e você, como é que está a tua alma? Você já entregou sua vida a Cristo Jesus? Ele disse, não quero esse Cristo Jesus. Aí John Harper teve uma atitude de ultra esforço, tirou o seu colete salva-vidas e entregou para aquele homem,
dizendo que ele precisava mais do colete do que ele próprio. E ele foi de náufrago em náufrago, nadando e perguntando se aquelas pessoas já tinham Cristo Jesus. E ali foi o último campo missionário de John Harper. E ele voltou naquele homem que estava com salva-vida, e aquele homem gritou novamente, e ele disse: sim, eu quero esse Cristo. Eu quero esse Cristo para a minha vida. E ali John Harper morreu, juntamente com os demais. Aí você me pergunta: como é que você ficou sabendo disso? Porque muitos sobreviveram. E numa convenção no Canadá, numa convenção missionária, lá estava esse homem que John Harper deu o seu colete. Lá estava aquele homem que foi salvo fisicamente e espiritualmente pelo John Harper. E ele diz: eu fui o último salvo no campo missionário por John Harper. Aquele homem teve um esforço sobrenatural para salvar vidas no seu campo missionário. Aonde quer que tinha uma alma que não tinha ouvido de Cristo, lá estava John Harper até morrer congelado. Isso, amado, é um esforço diligente. Não importa o que aconteça contigo, para que você salve vidas, para que você trabalhe em prol do reino. Não importa o quanto você vai se esforçar. Paulo fala: portanto, meus amados irmãos, sejam inabaláveis. Esse homem era um exemplo inabalável, gente. Eu ia procurar um bote salva-vida, talvez derrubar alguém na água e subir no lugar dele. Somos covardes. É isso que a gente faz para salvar a nossa vida. Portanto, meus amados irmãos, sejam inabaláveis, firmemente persistentes, abundantes no trabalho do Senhor, sabendo que seu trabalho é intenso e fatigante. Saiba disso, para que a minha vida e a sua vida seja melhor. E essa unidade cristã que Paulo fala, ela não vai ser destruída por homem nenhum, porque ela está fundamentada, ela está baseada, edificada, construída sobre a Trindade, sobre a doutrina da Trindade. Verso 4, em um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos nós. Amém, amados? Baixe sua cabeça. Senhor, obrigado, Jesus, por essa porção de sua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe nessa noite para ouvir um pouco de sua palavra. Obrigado pela vocação, Senhor, pelo chamado do Senhor para cada um de nós, porque nele há um propósito divino. Deus, nós estamos aqui como peregrinos nessa terra, Senhor. E como disse Salomão, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. E a nós também, Senhor, nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor nos chama para a salvação, que o Senhor nos chama, Senhor, para a liberdade, que o Senhor nos chama para servir ao Senhor, que o Senhor nos chama para as ceias das bodas do Cordeiro, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, santo nome, Deus, porque nós agora, Senhor, não somos mais aquele mendigo que está na porta do palácio a mendigar, que entra na festa, Senhor, como convidado, e depois é colocado para fora. Agora, Deus, nós recebemos um convite do ministro do rei, para podermos ir ao palácio nessa grande festa que o Senhor preparou para nós. E nós não somos mais aquele mendigo, Senhor, que mendiga na frente do palácio, que no final da festa será colocado para fora, para distante da presença do rei. Mas agora, Deus, nós somos convidados de honra do Senhor, que tem roupa nova, Senhor, que tem um anel novo, que tem cheiro novo, que tem um coração renovado, Senhor. E mais, e temos um lugar de honra e definitivo na presença do Senhor e no palácio do rei. E viveremos, Senhor, eternamente com o Senhor. Por isso, Deus, nos ajuda, enquanto estamos aqui na terra, Deus, a honrar o chamado, a honrar, Deus, em nome de Jesus,
honrar essa vocação que o Senhor tem para nós, esse chamado que o Senhor tem para nós, Senhor. Que o Senhor nos torne, Senhor, servos valiosos teus, que seja para honrar e glorificar o nome de Jesus. Ó Deus, nós sabemos que o verdadeiro cristão vocacionado pode viver o seu chamado, e louvamos o teu santo nome, porque o Senhor faz com que nós vivamos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, amados? Boa noite a todos.